Olá, vocês estão bom, né? Bem-vindos ao Vale Cursos. Meu nome é Gustavo do Vale e hoje nós vamos dar sequência no conteúdo de CSS. Na última aula a gente já viu o que é CSS, como que a gente faz para definir as propriedades dos diferentes tipos de seletores e agora nós vamos para a parte de modelo de caixas. Então, quando a gente tem um objeto ali para ser manipulado, para a gente definir o estilo desse objeto, ele vai ser dividido em 4 partes principais. No centro de tudo, nós temos o conteúdo. Depois, entre a borda e o conteúdo, nós temos o que a gente chama de padding. Depois a gente tem a borda, que é onde a gente vai definir algumas propriedades. E por último, de fora da borda, a gente tem a margem, como está mostrando aqui na frente. Tá, mas como que eu posso utilizar essa propriedade? Então, quando a gente está definindo valores em CSS, a gente tem width, height, max, min, e a gente pode definir esses tipos de propriedade, ou por pixel, ou por porcentagem. Então, vamos voltar aqui no nosso site, vamos dar uma olhada aqui, algum arquivo que a gente pode mudar. Vou só mudar esse background para white, que eu acho que vai ficar melhor da gente ver. Vamos pegar esse Olá Mundo aqui, ó. Nesse Olá Mundo, ele é um título H1, como a gente consegue ver aqui na tela. E aí a gente quer alterar ele. Eu posso vir aqui e colocar um border. Eu vou colocar um pixel solid. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente. E aí tá aqui, ó. Agora nós temos essa borda. Ela tá ocupando tudo ali. Tem uma propriedade interessante que é o border radius, que eu posso deixar essa borda arredondada. Vou deixar aqui 5 pixels, só para vocês notarem uma diferença ali. Viu que ela ficou mais arredondada? Vou colocar aqui 3 pixels e aqui 8 pixels, para vocês verem que ela está mudando. Aí a gente tem também o nosso padding. E aí, quando a gente vai para esse tipo de propriedade que pede mais valores, a gente coloca um valor, ele vai pegar em cima, direita, embaixo, esquerda. Se a gente coloca 2 valores, ele vai pegar em cima, embaixo, esquerda, direita. E se a gente coloca os 4 valores, ele vai pegar de cima, da direita, de baixo, da esquerda. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 10 pixels. Então vocês vão ver que o texto ele se afastou 10 pixels dessa borda que a gente tinha adicionado. Se eu coloco 10 e 20 pixels, olha só o que vai acontecer. Ele chegou para o lado, ele continuou 10 em cima e embaixo, mas esquerda e direita aumentou para 20 pixels. E se eu defino os 4 valores, então eu coloco, por exemplo, 5 pixels, 10 pixels, 20 pixels e, já que é o da esquerda, eu vou deixar 40 pixels para ele ficar mais distante ali. Então ficou 5, 10 para o lado de cá, não está mostrando porque a gente está bem distante da tela, 20 embaixo e 40 à esquerda. Agora, a gente pode, para ficar um pouquinho diferente, a gente pode mudar a margem. A gente pode virar, ó, aqui a gente tem uma margem. Essa margem, como eu disse, ela vai ser de fora do nosso elemento. Então, vamos colocar aqui uma margem de 50 pixels. Vocês vão ver que ele vai se afastar ali do nosso cabeçalho. Aqui, que vocês agora vão ter uma ideia. Deu para ter uma ideia do que é padding, do que é margem, do que é border e do que é o conteúdo, né, o content que está ali dentro. Beleza. Agora, a gente pode também utilizar, testar, treinar algumas propriedades de texto. Então, vamos fazer essas propriedades de texto. No início, eu já tinha feito algumas ali para vocês, mas vamos editar um pouco mais. A gente tem a propriedade
text align, que é onde a gente vai posicionar, alinhar o nosso texto. Olha lá, agora ele está no meio da caixa. A gente tem a propriedade text decoration, que a gente vai traçar vai fazer uma decoração nesse texto, né? Então aqui, ó, coloquei um text decoration underline. Se a gente vai lá na nossa aplicação, agora ele está sublinhado. Posso colocar, por exemplo, um overline, e aí ele vai ficar com o texto em cima, e por aí vai. A gente tem também a propriedade text transform, onde a gente pode definir valores como, por exemplo, uppercase, e aí o nosso texto todo vai ficar em maiúsculo. A gente tem a propriedade também line height, que aí a gente vai definir qual que é a altura da linha. Vou colocar aqui uns 10 pixels, e aí ela deu uma cortada ali. A gente pode, essa propriedade eu vou apagar para o nosso texto ficar um pouco melhor. A gente pode utilizar também, por exemplo, o direction, e a gente pode colocar right to the left, que é o comum, ou left to the right, que é LTR. Right to the left. Com isso o nosso texto vai ficar começando aí da direita para a esquerda. E a gente pode também utilizar a propriedade word spacing, que a gente vai colocar, por exemplo, 10 pixels, e as palavras foram mudando. A gente tem também o letter spacing, que a gente pode colocar, e aí as letras elas vão ficar mais espaçadas umas das outras. E a gente tem também a propriedade opacity, que a gente pode deixar o nosso texto mais claro ali. 0.3 e 30%. Basicamente a mesma coisa. O 0.5 vai ser 50%. O valor vai variar de 0 a 1. Trabalhamos bastante aqui esse Olá Mundo. Vamos pegar esse conteúdo principal e conteúdo específico. Está aqui no nome da classe. A classe que a gente criou. Então tem algumas propriedades que a gente pode mudar. A gente tem font family, que a gente está definindo aqui uma fonte. A gente pode colocar, por exemplo, font variant, e eu posso colocar, por exemplo, aqui um small caps. Então aqui mudou tanto a fonte quanto o texto. Ficou do estilo small caps. A gente pode também mudar font weight. A gente pode deixar com alguns valores aqui, ou por exemplo um bold. Vocês vão ver que vai dar um negrito ali na nossa letra. A gente pode deixar ela com um estilo diferente. Então font style, e aqui ele dá algumas opções pra gente. Eu vou deixar o italic. Agora o nosso texto está em itálico. E o font size, que a gente já mudou, eu já tinha mostrado para vocês, mas vou mostrar mais uma vez. Caso a gente queira exportar uma fonte que não tem no nosso navegador, né? A gente pode importar igual a gente criou lá no nosso arquivo CSS. A gente pode adicionar o link ali de uma fonte, ou a gente pode baixar o arquivo. Um arquivo normalmente vai ser .woff, e aí a gente só adiciona ali qual que é o nome da fonte e a URL que ela está sendo utilizada. Como cores, a gente pode definir uma cor pelo nome da cor, pelo RGB,
que está sendo mostrado aqui. A gente pode definir, por exemplo, por um hexadecimal. Então, eu vou colocar um 40, 40, 40. Vai ser um cinza escuro. Então, tá aqui. A gente pode, inclusive, alterar. Aí, uma vez que a gente escolhe, atualiza a página. A cor também vai mudar. E tem também o HSL. Pode vir aqui, colocar, por exemplo, HSL, e ele vai perguntar pra gente qual que é o rio, né? Qual que é o número, qual que é a saturação, por exemplo, 100%, qual que é o brilho dela. Então aqui ele consegue achar. A gente pode, inclusive, definir a opacidade dela. Alterando aqui, vocês viram. Essas são as 4 formas. Vou voltar pro blue. É um blue violet, para a gente ter as cores aqui. A gente pode também definir onde que a gente quer que esse objeto apareça na tela. Vamos pegar essa imagem aqui do cachorro. O cachorro feliz é um IMG. Eu vou dar uma class para ele. Vou chamar de cachorro. Então agora tem um ponto cachorro, que é o nosso cachorro. E a gente pode definir alguma propriedade para ele. Então a gente pode fazer um float right. E aí agora a nossa imagem vai aparecer do lado direito. Eu posso colocar um left, um none. O que vai acontecer? A nossa imagem não vai ter um float definido. Eu posso deixar ele herdado do pai. Eu vou colocar um right aqui para a nossa imagem ficar aqui à direita. A gente pode também deixar uma position. Então, position, e tem várias. Posso deixar essa position no static, que aí ele vai ficar ali estático. Tem o absolute, então independente do que a gente tem na nossa página, ele vai ficar ali absoluto. Tem fixed, então ele está ali, ó, talvez até sobrepondo muita coisa. Depois a gente vai ver z-index, mas está ali sobrepondo porque ele é fixo. Eu posso deixar o relative aqui, nem vai fazer muita diferença porque o float ele está dominando. Eu posso inclusive adicionar ícones. Como que eu faço para adicionar esses ícones? Aqui eu vou estar utilizando um link do Font Awesome. Então é só, sei lá, no Google procurar por Font Awesome Style Sheet, Font Awesome Style Sheet. Aí ele vai ter The Iconic Font, beleza. E aí ele traz pra gente, o que que tem. É só a gente procurar aqui no site da Font Awesome. Ele vai ter um CDN aqui. Só a gente copiar, ó. Se a gente estiver usando CSS, então link path to Font Awesome, tá? Vamos colar. Aqui é a única coisa que ficou faltando. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente. E agora eu tenho o ícone Female. A gente pode, inclusive, pegar outros. Por exemplo, definir um estilo para ele. Então vamos lá embaixo. Aqui a gente vai fazer por exemplo, Style, Font Size, 24 pixels, para ele ficar maior. Viram que ficou maior? Vou colocar
64 para ficar mais nítido ainda. Então aqui na nossa página web está aparecendo o ícone um pouco maior. E a gente pode colocar diversos. Ah, Gustavo, mas como que você sabe os ícones? Pode vir aqui, font, awesome, icons, example, que a gente vai achar. Aqui, ó. Então aqui vão ter vários nomes. Olha lá, FA Home, Book, Pencil, Settings. Só você procurar que você vai achar. Então aqui vão ter o nome de todos os ícones que eles têm. Então, por exemplo, gostei desse aqui, ó, Heart. Heart. Eu volto pro meu código. Vou passar um BR aqui para ele aparecer de baixo. Olha lá. Tá ali o coração. Para dar um espaço ali na nossa tela. Bom, nós já vimos borda, nós já vimos estilo, o background, a gente já viu alguns backgrounds. Vamos colocar um background mais sofisticado. Então, por exemplo, a gente tem a foto do cachorro. E se a gente colocar aqui, ó, eu vou colocar um background image e a URL que é cachorro feliz.jpg. Vamos salvar. Vamos ver o que acontece. No fundo está várias versões aí do nosso cachorro. Vou tirar aqui que eu achei um pouco demais. Mas a gente tem background, color, image, repeat, attachment, position, size, origin, clip. Então tem bastante coisa aí relacionada ao background. Agora a gente vai ver o Z-index. Vocês podem ver quando a gente deixou o cachorro com uma posição fixa. Tá vendo que parece que aqui esse link da página ele está sobrepondo e o resto não? Então a gente pode aumentar o Z-index para ele sobrepor. Então esse link da página, vamos ver o que é. Link da página, blá blá blá. A gente vai colocar esse vou colocar esse título aqui H1, eu vou dar um ID para ele. ID link page. Aí eu vou lá no CSS link page. Por que eu utilizei o hashtag? Porque ele é um ID. E eu vou colocar para ele um Z-index. Colocar -5, só pra gente ver, ó. Ele está mais baixo no índice. E pra gente garantir que o cachorro ele vai aparecer por cima, a gente aumenta o Z-index desse IMG. Então, IMG Z-index, vou colocar 10. Lá, vamos carregar agora. Agora, ó, vocês estão vendo que ele está sobrepondo o link, que ele não estava. Ah, mas e se eu quiser deixar por baixo? Vamos colocar -10. Agora o nosso cachorro não está nem aparecendo, porque ele está aqui por baixo. Gente, muito obrigado você que ficou até aqui no nosso vídeo. Obrigado a você que curte, é inscrito no nosso canal. E é isso aí. Valeu!